nós paramos em intenção é diferente de desejo. Está no final da página 214 do livro antigo. 227 no novo. E aí? Tem alguma coisa? Eu já não entendi. Os desejos são metamorfoses dessa intenção matriz que se fermentam sob a ação dos reflexos do automatismo da vida mental. Eu não entendi isso. Os desejos, eles não se transformam dessa intenção, da intenção que a gente, vamos dizer, a intenção matriz, da intenção principal, que fermentam, né, que ficam ali crescendo sob a ação daquilo que a gente faz automaticamente. A gente tem muitos pensamentos automáticos, né, que vêm do inconsciente. A gente não para pensar que a gente vai respirar, porque se a gente for pensar, a gente fica com falta de ar. Né? A gente não para pensar, a gente não fala assim, eu vou pensar agora. É tudo no automático. Então, quando o que ele quer dizer assim, esses desejos, eles não transformam, eles se transformam, eles vivem se transformando nessa intenção matriz, que é a intenção principal. E o que eu consigo entender, cada um tem uma matriz, tem uma intenção. O que eu entendi aí é o seguinte, nós temos uma intenção principal que está dentro de nós, né? Os desejos são transformações dessa intenção, entendeu? Que eles são gerados pelos nossos pensamentos automáticos. Então, por exemplo... A gente não conhece, né? Não. A gente não conhece esses pensamentos automáticos. Então, assim, a gente tem, em um momento da nossa vida, a gente tem a intenção de ter uma casa própria para poder ter um lugar onde morar, certo? Essa é a intenção básica. O que são as metamorfoses? Você querer ter cada vez uma casa melhor, você viver para isso. Então, são mudanças dessa intenção básica que são os desejos, entendeu? Entendi. Assim, ter uma casa melhor é necessário? Depende, né? Você está numa casa, por exemplo, nós estamos num apartamento aqui que é um quarto só. Se a gente tivesse 3 filhos, não dava para morar aqui. Então, eu quero ter uma casa maior porque esta casa aqui já não suporta ter uma família de 5 filhos, por exemplo. Então, tudo bem, é uma intenção boa, mas eu quero essa casa aqui está muito boa, mas eu quero ter uma casa maior porque a sociedade diz que quem tem uma casa maior é melhor. Então, isso é um desejo que não está alinhado com a intenção principal, que era ter um lugar para morar. Entendeu? Aí a gente tem que transformar isso para nós. O nosso desejo, né? A nossa intenção matriz. Se a gente consegue ter esse autoconhecimento, a gente vai saber qual é a nossa principal ideia. E aí os desejos vão se acoplando naquela principal ideia. Então, vamos lá. Eu quero ser feliz. Então, para mim ser feliz, eu vou agregar, eu posso agregar outras coisas. A felicidade para mim é eu estar bem comigo mesmo. Ou a felicidade para mim é estar comigo mesmo, é ter dinheiro, e aí cada um vai ter. E isso não vem com a gente pensando, isso vem no automático. Quando a gente vê, já está fazendo, porque é o que está no inconsciente. E é por isso que, às vezes, a gente não... Sabe que não clica? Por que eu estou fazendo isso? Nossa, eu estou fazendo isso, por que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque a gente é tão automático que a gente não tem tempo de parar e pensar.
Aí, quando a gente para e pensa, ele já vem para o consciente. Aí, ele vindo para o consciente, a gente já consegue, não, mas isso está certo? A gente balanceia o desejo com a intenção. A né? intenção. Deu para entender, Verinha? Deu para entender. Mas é meio complexo mesmo. Porque você fala desses meandros da nossa psique, falei bonito agora. Nossa, né? Psicanalista, né? É muito difícil a gente compreender, né? Você está gravando? A gente não consegue compreender muito bem por que existe esse conflito com relação ao que a gente quer conscientemente com aquilo que o nosso inconsciente manda a gente fazer. A gente não consegue compreender de uma maneira fácil isso, né? A gente acaba aplicando regras, o que os estudiosos falaram para a gente aplicar, que é alimenta o seu inconsciente com coisas positivas, que isso te transforma. Mas como isso acontece, por que acontece, a gente, assim, nesse nível de conhecimento que a gente tem, é difícil de compreender. Olha o próximo parágrafo na sequência. A intenção, pode ler. A intenção tem a vontade como alavanca de suas expressões, enquanto o desejo é o palco onde se apresentam as emoções e a motivação. Elementos componentes da tessitura do sentimento. Vontade é a manifestação inteligente da intenção. Desejo é o reflexo instintivo da intenção. É meio complicado da gente entender realmente. Então, vamos lá, né? Por favor, procura o que significa tessitura, né? sentimento. A gente já vai no Google. Então, vamos tentar. A intenção tem a vontade como alavanca de suas expressões, enquanto o desejo é o palco. Então, está só na intenção. É isso que eu vejo. O outro está naquela representação. O palco a gente representa, não é verdade? Você está se mostrando. Onde apresenta as emoções e a motivação. É quando a gente expressa o que a gente está sentindo. E, às vezes, os dois não são iguais. Eles vão ser iguais quando a gente se conhece. Mas se a gente não se conhecer, vai ficar uma diferença. Silviane, no livro velho, a gente está no 215, no primeiro parágrafo. No livro novo, na 227, já passando para 228. 227 e 228. Acho que ela tem um livro antigo. O que significa tessitura? Tessitura tá aqui, ó. Peraí. Tessitura, na música, tessitura refere-se ao conjunto de notas usadas por um determinado instrumento musical com a qualidade necessária à sua execução. Então, elementos componentes da... do sentimento. Aquilo que compõe o sentimento, né? São as características que compõem o sentimento. A gente conhece as características que compõem os nossos sentimentos? Não. Desejo, hein? Não. Nossos sentimentos. Não. A gente, às vezes, não conhece nem o nosso sentimento, quanto mais os componentes. Os componentes. Aí, onde que a gente fala assim, nossa, está longe. Não está longe. Se veio para a gente é porque a gente pode. A gente só tem que esmiuçar. No sentido assim, vamos e para. Eu acho... Eu posso discordar só um pouquinho, né? Bem pouquinho que eu discordo de você. Bem pouquinho dessa vez. Dessa vez. A gente conhece os nossos sentimentos. Talvez não em profundidade, mas a gente conhece os nossos sentimentos. Aquilo que nos afeta, a gente conhece. A gente sabe o que é aquilo que mexe com os nossos sentimentos, não é verdade? Então, se sabe o que mexe com os nossos sentimentos, a gente sabe quais são os nossos sentimentos. A única coisa que a gente não fez ou não faz isso de uma forma automática é ligar esses sentimentos com as intenções que nós vamos querer adotar na nossa vida. Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa que eu não gosto,
isso mexe com um sentimento meu. Aí eu tenho que analisar esse sentimento. O que é esse sentimento? Será que é vaidade? Será que é orgulho? Será que é... Sei lá. Tá bom, a hora que eu achei esse sentimento se esse sentimento não é bom, o que eu preciso fazer na minha vida para alinhar a intenção da minha vida, que é progredir, por exemplo, espiritualmente, vou falar isso, Desprezar. com a mudança desse sentimento. Então, a gente tem isso, mas assim, cada coisa está numa caixinha diferente da nossa cabeça. Às vezes está muito no inconsciente. O que a gente precisa é ligar tudo. Né? Às vezes está muito no inconsciente. Porque a gente, realmente, se for parar para pensar... A gente sabe por que a gente se sente incomodado quando alguém cutuca a gente? Cada um vai ter um motivo, né? Por causa do orgulho? Uns pode ser por orgulho. Vaidade. Pode Como ser o Sérgio por falou, baixa vaidade. baixa autoestima, então eu vou me defender, e a melhor defesa é o ataque, a vaidade. Cada um vai ter um sentimento diferente, não existe aquele que tenha o mesmo sentimento. Às vezes até por timidez, que a pessoa, quando é criticada por alguém, ela vira o centro das atenções, não é verdade? É. Sérgio e Valéria. Oi? Sabe qual é a minha dificuldade? Está cortando a sua fala aí. É a minha internet que não está muito boa. Dá para ouvir? Não. Tá, a gente entendeu que a sua internet não está muito boa. Tá. Sabe qual é a minha... Por que eu digo que eu não conheço os meus sentimentos, as características do meu sentimento? Porque é a primeira vez... Marita, faz o seguinte, desliga só o vídeo para ver se melhora. Tá. Top vídeo. Melhorou? Ou não? Melhorou. Melhorou. Tá. Então, é assim, sabe por que eu tenho dificuldade quando eu digo que eu não conheço as características do meu sentimento? Porque, na realidade, ela está verbalizando a diferença, ela está dizendo para a gente o que é vontade, o que é desejo, o que é intenção. Eu nunca tinha lido isso antes. Então, quando você sente, como o Sérgio falou, quando alguém mexe com a gente não se sente muito legal por um monte de coisa, por um monte de motivos. Mas, assim, então você sente, a partir do momento que você está, como é que fala? Catalogando esses sentimentos, é que para mim fica difícil. Porque eu nunca tinha pensado que a intenção era uma coisa, que o desejo era outra. Eu nunca tinha feito essa separação racional. Por isso que eu digo que, para mim, eu não conheço os meus sentimentos, da maneira como está sendo, como eu estou sendo encaminhada a pensar agora. Mas entendeu eu acho o que eu falei? Não. Eu também não. Travou? Travou. Não. A gente pegou um pedaço, tá, Maria Rita? A gente vai tentar ver se é isso. Que você nunca tinha parado para pensar, nunca tinha visto esse fator da intenção e o desejo. Os desejos. Intenção e o desejo separados. Vocês escutaram a Maria Rita falhando a voz também? Não. Não, para mim estava normal. Não, estava normal. Então era aqui, agora acho que voltou ao normal aqui. Pra gente. Então não era a sua internet não, viu, Maria Rita? Era a nossa aqui. Era nossa. Se quisesse... Eu acho que está tudo junto e misturado, né? Toda a internet. Mas tudo bem. Eu acho que aquilo que você falou, muitos de nós, a gente ainda não consegue fazer essa interação. A gente não tem esse conhecimento. Não é algo que seja consciente nosso. A gente está vendo isso pela primeira vez. Para mim, né? Então, é algo muito novo, que a gente vai ter que parar. Não é essência. A gente vai ter que parar, pensar. E cada vez que a gente estiver agindo, a gente
se encontrar nisso. E procurar separar o que é Desejo, desejo, de intenção, De de intenção, de vontade. vontade. Nunca Porque- eu parei para ficar pensando assim, né? Acho que É. ninguém realmente, né? Que é intenção, que é desejo, que é vontade. A coisa vai fluindo e vai. É verdade. Para nós é tudo a mesma coisa, né? Então, e aí é onde que é interessante, porque é aquilo que Hermance, né, que Calderado, que todos eles têm, ó, tenta fazer a diferença, tenta ver, né? Porque para fazer isso a gente vai ter que se buscar, a gente vai ter que ficar nos analisando. Baseado no que a gente acabou de ver aí, né? Como é fácil a gente se perder nos desejos e sair da linha da intenção, né? É muito fácil. Verdade. E principalmente porque a sociedade impõe, né, entre aspas, algumas coisas para nós que transforma a nossa intenção em desejo, né? Se todo mundo fala assim, agora o ideal é usar roupa verde, pode ter certeza que logo em seguida está todo mundo saindo para comprar logo a roupa verde. Por quê? Porque você quer se encaixar na sociedade, mas é necessário? É. Faz parte da nossa intenção. Então, a gente precisa balancear. É claro, não estou dizendo isso que a gente tem que ficar alheio à moda, não é nada disso, é só um exemplo, mas a gente precisa ver o que a sociedade impõe a gente que é importante para nós. Porque, senão, a gente acaba vivendo a vida da sociedade e deixa de viver a nossa vida. E se a gente for transformar isso para o nosso dia a dia, para os sentimentos, né? Nos nossos relacionamentos, vamos pensar, aquela pessoa que a gente magoou, que nos magoou, vamos levar, a gente teve a intenção? Muitas vezes a gente não tem essa intenção, não é verdade? A maior parte das vezes, às vezes a gente magoa uma pessoa sem a intenção e sem desejo também, né? Será que não? Será que eu não estou com desejo de matar, pegar pelo pescocinho? Às vezes, esse desejo ele está sujo por aquilo que está no nosso inconsciente, né? Mas eu estou falando assim, a gente se conhece, então vamos transformar para os nossos sentimentos, né? Isso aí. Eu não tenho a intenção, mas e o meu desejo? Por exemplo, né? Eu vou uma pergunta para vocês. Qual que é a intenção de vocês em fazer a real intenção de vocês fazer as vibrações? Progredir. Não precisa responder, tá bom? Não precisa responder, tá bom? É só para fazer uma reflexão. Um exercício. Eu vou falar algumas coisas que vêm na minha mente. Tem pessoas que procuraram as vibrações para poder se sentir melhor. Se fortalecer. Se fortalecer. Tem pessoas que fazem, vou fazer isso porque é caridade e eu vou conseguir um lugar melhor quando eu desencarnar. Tem pessoas que falam assim... Oi? Mas posso falar, antes de você terminar, vou falar uma coisa. Antes de você terminar, vou falar uma coisa. Às vezes muda. Muda. Quando eu comecei, a minha intenção, o meu desejo, né, era me fortalecer, melhorar fisicamente. Né? Agora, a minha intenção mudou, não é? Porque eu já estou bem melhor. Agora é progredir espiritualmente, é aprender. Não é? Legal, então, Leda. Você deu um exemplo maravilhoso. Por quê? Porque é aquilo que a gente tá falando. A sua intenção era uma quando você começou. Aí aquilo que você tinha como intenção e desejo foi sanado. E aí você percebeu que o que você precisa procurar, a sua intenção era muito mais ampla do que somente aquilo. Na realidade, você conseguiu um objetivo porque você estava realizando uma intenção principal que seria ajudar as pessoas, de alguma forma. Entendeu? Então, essa transformação do desejo inicial por uma intenção verdadeira é que nos aproxima do caminho que a gente escolheu seguir aqui na Terra antes de encarnar. Entendeu? Entendi. Então, quando eu falo para cada um fazer a pergunta, não é para criticar, não é isso, gente. Mas, assim,
para tudo a gente precisa fazer essa pergunta para a gente mesmo. Porque senão a gente acaba estando num lugar fazendo determinada coisa que não está acrescentando nada para a gente. A gente não parou nem para... A gente está no automático. Está acontecendo um monte de coisa ao nosso redor, mas a gente está no automático. A gente não parou. Na pergunta que fazem para a Nésia, para Modesta, ela responde, no outro parágrafo abaixo, bem no meio. A intenção é o que buscamos na vida. O interesse é o que desejamos. Foi como a Leda falou agora. É isso aí. Na verdade, a intenção é esse progresso, né, espiritual, aprender. Primeiro começou com o interesse dela ser auxiliada, se fortalecer. Aí depois ela descobriu que a intenção dela era essa, buscar o aprimoramento. Ou então, o trabalho demonstrou para ela uma intenção dela que estava lá adormecida. Isso. Mas a continuação desse parágrafo é legal também. É muito bom. A primeira vem da alma, que é a intenção. O segundo, do ego. O que é o ego nesse caso? Vamos usar a Leda como exemplo aí. O que é o ego nesse daí? É o esforço que você faz por si mesmo. Uhum. E tá certo, ela estava precisando de ajuda, ela não estava bem, ela estava pensando nela. E não é problema nenhum. Não há problema nenhum. Nenhum problema, lógico que não. A Valéria está fazendo o tratamento dela de radioterapia e tudo que ela pensa, desde que sai de casa até ela voltar, é nela mesma. Ela não está pensando no outro, ela está buscando a cura dela. Não é verdade? Então, a gente não pode pegar essas análises e transformar isso em alguma coisa para a gente se culpar ou criticar a si mesmo. Não, porque senão a gente está fazendo a coisa de forma errada. A gente tem que pegar isso, olhar para a gente descobrir qual que é a nossa verdadeira intenção nas coisas. Né? E aí eu acho que é hiper legal. Um é divino e o outro afinado com o self. Não, um é divino. Não, o divino é afinado com o self. O outro é transitório, conforme a natureza das vivências. Das vivências. E é isso mesmo. O que a gente precisa é separar das vivências aquilo que é material e que é transitório, no final das contas, daquilo que é espiritual e que deve estar alinhado com o nosso progresso. Né? É isso que eu entendo. Então, é assim, a meta é espiritual. Vamos em frente. E o que vai sambando em volta, não é? Os desejos, de acordo com o que você vai vivendo no dia a dia. Mas a reta é o progresso espiritual, é isso. Isso. E aí, o que acontece? A gente vai tendo os aprendizados nesse meio tempo. O problema é quando a gente cai somente nos desejos e deixa de lado a intenção. Né? A intenção. E aí, nem sempre os desejos eles são conquistados. Aí o ego vai comandar. E aí você começa a entrar em depressão quando você percebe que você tem uma intenção e os seus desejos estão te levando para o lugar errado. Porque aí a gente volta naquela página lá no início, quando ele fala que quando a gente entra em depressão é porque a gente não está aceitando. A gente não tem aceitação com aquilo que é a nossa programação com Deus. A gente não aceita o nosso self. Está aqui, lá nas primeiras páginas. Eu estava tentando lembrar as palavras exatas que ele falou. É complexo, mas é interessante, gente. Muito interessante. Então, a gente resume que a gente primeiro tem que ter a intenção de estar bem com nós mesmos para depois poder evoluir nos nossos desejos, na ajuda para o próximo, no crescimento. É mais ou menos isso? Olha, eu vou dizer o seguinte, eu vou falar do meu ponto de vista. A hora que a gente estiver alinhado com a nossa intenção, com gostar da gente mesmo, não vai precisar de desejo.
a gente já vai ter evoluído o suficiente, isso não vai fazer mais parte da gente. Porque, porque nesse momento eu vou me ferrar. Entendi. Oi, Silviane, desculpa. Já é algo muito grande conseguir isso, né? Porque imagina se a gente está consciente do que a gente quer e está trabalhando para isso. E alguém vem para nós oferecer uma coisa diferente daquilo. Você vai aceitar? Não. Por quê? Porque você já está trabalhando para aquilo que você quer. Por que você vai querer dividir o seu tempo com uma coisa que não vai acrescentar nada para aquilo que você quer? Então, quando a gente estiver realmente consciente da nossa intenção, esse é o meu ponto de vista, né? Mas a consciência segura, né? A gente não vai mais ficar sendo atormentado por coisas externas, porque a gente vai estar pleno dentro de nós mesmos. Então eu sou normal, porque eu me sinto muito confusa com muitas coisas, com muitos pensamentos. Não tem como. Eu queria falar assim. É complicado, os conflitos, né? A Silviane falou assim, primeiro a gente tem que estar bem com a gente mesmo para depois, né, tentar fazer alguma coisa. Eu, quando iniciei nesse grupo, o meu intuito, como veio a pandemia, eu estava trancada dentro de casa e eu tinha minha obra de fazer o lanche solidário e aí não podia fazer mais. Eu queria fazer alguma coisa e me vi nessa possibilidade alguma coisa de fazer algo pelo outro, mas eu nem imaginava o quanto eu estava intimamente ruim, né, da minha alma. Eu não sabia o quanto eu estava ruim. Eu achava que eu estava bem, mas estudando é que eu vim esses livros e o que a gente veio aprendendo, eu vim a descobrir o quanto eu estava doente da minha alma. Fisicamente, graças a Deus, eu não tinha doença, mas a minha alma era muito mais doente do que é hoje. Então, entendeu? Mas eu posso completar o que você falou, é o seguinte, do meu físico, você não estava doente. Eu vou completar. Sim. Ainda. Porque é dessa forma que as doenças surgem na gente. Quando a gente está desarmonizado intimamente, nem percebe isso. E aí isso vai causando mudanças no nosso físico, que leva à doença, entendeu? Entendi. Então, talvez você, com esse aprendizado todo que você teve, você evitou uma doença lá na frente que você poderia ter, entendeu? Entendi. Bom, a gente vai parar por aqui, são 5h58. Andamos 3 parágrafos, Leda, mas foram 3 parágrafos. Na mesma página, hoje não mudamos de página. Foi muito bom para entender. 3 parágrafos de muito aprendizado. Nossa, muito esclarecimento nós tivemos nesses 3 parágrafos, né? Muito esclarecimento. Sabe o que eu acho mais interessante? Que eu acho que isso é o que auxilia. Não é a ideia de é a construção de todos. É todos entendendo e buscando o mesmo caminho. Vai ser diferente. A gente vai pegar ruas diferentes, porque somos diferentes. Mas nós entramos na ideia básica juntos. Nós construímos. E eu acredito muito que ser cristão não é nem espírita. Ser cristão é isso. É a gente construir juntos. Com diferenças, mas respeitando essas diferenças e construir juntos. Isso, para mim, me toca muito o meu coração. É a construção, cada um colocando, não consegui entender, então vamos lá, vamos esmiuçar, vamos fazer. É assim que a gente aprende. Todos nós. A gente aprende. É assim que a gente aprende. Porque às vezes a pessoa pode acrescentar alguma coisinha que eu não estava pensando, que eu não imaginava, e aí a gente vai montando, não é? O aprendizado. E a gente vai trabalhando as nossas intenções e os nossos desejos. Talvez não fosse, né, naquele dia aquilo, mas a gente mudou, a gente se abriu. E aí, só para finalizar, quando a gente transforma o desejo e encontra uma intenção melhor do que a gente estava querendo, é o momento que a gente fica feliz.
porque a gente deu um passo mais alto do que a gente imaginava, né? É.